Imagine um homem que pintava como se estivesse tentando segurar a própria sanidade com pinceladas. Um homem que, num momento de desespero, cortou a própria orelha e a entregou embrulhada para uma mulher em um bordel. Agora, imagine que esse mesmo homem, chamado de louco por muitos em sua época, viria a ser considerado um dos maiores gênios artísticos da história. Seu nome? Vincent van Gogh. Mas o que havia por trás dessa mente inquieta? Ele realmente estava louco? Ou será que via o mundo de uma forma tão intensa que o resto de nós simplesmente não conseguia compreender? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo no labirinto mental de Van Gogh, explorando não apenas suas obras brilhantes, mas também os tormentos, as doenças, as dúvidas e os mistérios que moldaram seu legado. Vamos examinar as teorias científicas que tentam explicar seu comportamento errático, as cartas emocionantes que escreveu ao irmão, os episódios mais sombrios e as cores quase sobrenaturais que pareciam sair de uma mente em combustão. Ao final, você vai decidir. Van Gogh foi apenas uma alma torturada, ou um visionário que pintou o invisível? Se você já ouviu falar da história da orelha, ou tem alguma teoria sobre a mente de Van Gogh, comenta aqui embaixo. E se esse tipo de mistério te intriga, já deixa o like e se inscreve, porque essa jornada só está começando. Antes das telas vibrantes e das pinceladas frenéticas, havia silêncio. Um silêncio pesado, quase palpável. O tipo de solidão que molda uma alma desde cedo. Vincent van Gogh nasceu em 1853 em uma pequena vila no sul da Holanda. E logo ao nascer, já carregava um fardo assustador. Nasceu exatamente um ano após o falecimento de seu irmão mais velho, também chamado Vincent. O detalhe sombrio? Ele foi enterrado com uma lápide que levava o mesmo nome e data de nascimento. Só que do ano anterior, Van Gogh cresceu sabendo que havia vindo ao mundo como uma espécie de substituto. Esse tipo de trauma psicológico precoce, ser desde o berço uma sombra de alguém que já partiu, é algo que estudiosos acreditam ter tido um impacto profundo em sua autoestima e identidade. Durante a juventude, Vincent tentou seguir vários caminhos. Foi vendedor de arte, professor, missionário e fracassou em todos. Era descrito como estranho, intenso demais, alguém que não conseguia se ajustar aos padrões sociais. A cada decepção, seu isolamento aumentava. E com o isolamento, crescia também a urgência de se expressar. Foi nesse momento, em meio ao vazio, ao abandono e à instabilidade emocional, que surgiu a arte como salvação. Mas essa salvação viria com um preço. As primeiras pinturas de Van Gogh eram escuras, melancólicas, como em Os Comedores de Batatas, uma obra carregada de sofrimento rural, onde as figuras parecem tão sofridas quanto o próprio artista. Era como se ele dissesse ao mundo: "Estou aqui, eu existo e minha dor também." Uma curiosidade, Van Gogh só começou a pintar aos 27 anos, idade considerada tardia no mundo das artes. E mesmo assim produziu mais de 2.100 obras em apenas uma década. Um ritmo quase sobre-humano, impulsionado talvez por algo muito além da inspiração. A urgência de sobreviver psicologicamente. A verdade é que Van Gogh nunca pertenceu totalmente a lugar nenhum. E essa desconexão, esse fantasma da solidão, o acompanharia até seus últimos dias. Mesmo nos momentos mais brilhantes da sua criatividade. Se você já sentiu que não se encaixava em lugar nenhum, talvez entenda um pouco do que Vincent carregava. Compartilha nos comentários. Você já usou a arte, a escrita ou qualquer forma de expressão como refúgio? As cores de Van Gogh parecem vivas, quase pulsantes. Amarelos intensos, azuis profundos, espirais no céu, girassóis que vibram como se estivessem prestes a saltar da tela. Mas, e se essas cores não fossem apenas uma escolha artística? E se elas fossem um reflexo direto de como o cérebro de Van Gogh enxergava a realidade? Estudos modernos sugerem que Van Gogh pode ter sofrido de epilepsia do lobo temporal, uma condição neurológica que pode causar alucinações visuais, sensações intensificadas e mudanças drásticas no humor.
É uma hipótese que se alinha com os relatos de suas crises, apagões e momentos de confusão extrema. Outras possibilidades levantadas por psiquiatras e neurologistas incluem transtorno bipolar, com ciclos de euforia criativa seguidos de colapsos depressivos severos, síndrome de Meniere, que afeta o ouvido interno, causando vertigem e desequilíbrio, o que pode ter levado, inclusive, ao infame corte da orelha. Envenenamento por tinta. Van Gogh usava tintas com compostos de chumbo e terebentina sem proteção. A exposição crônica pode afetar o sistema nervoso, provocando alucinações e comportamento errático. Mas há um ponto ainda mais fascinante. Alguns estudiosos analisaram as representações do céu em obras como A Noite Estrelada e perceberam que os redemoinhos e padrões de luz retratados ali se assemelham, com precisão surpreendente, ao que a física moderna descreve como turbulência fluida, um conceito que só viria a ser compreendido com profundidade décadas depois. Como isso é possível? Será que Van Gogh, em meio ao caos mental, conseguia captar estruturas invisíveis da natureza, padrões profundos que a maioria das pessoas jamais percebe? Um detalhe curioso: em suas cartas, Van Gogh descrevia momentos em que as cores faziam barulho ou as formas dançavam. Isso pode ser um indício de sinestesia, uma condição rara em que os sentidos se misturam, como ouvir cores ou ver sons. Isso explicaria por que sua arte parece, muitas vezes, sensorialmente exagerada. Já tinha ouvido falar da sinestesia? Você acha que é uma maldição? Ou um dom? Comenta aí o que você acha. Quando você olha para A Noite Estrelada, o que sente? Alguns dizem que é esperança, outros desespero, mas quase todos concordam. Essa pintura não é apenas bonita, ela é viva, pulsante, intensa e profundamente perturbadora. Van Gogh pintou essa obra em 1889, de dentro de um asilo psiquiátrico, na pequena cidade de Saint-Rémy-de-Provence. Ele estava internado voluntariamente após um episódio de colapso mental, o mesmo período em que cortou parte da orelha. O que poucos sabem é que essa pintura não retrata exatamente o céu como ele via pela janela. A vista da janela de Van Gogh dava para o leste, mas A Noite Estrelada mostra o céu do oeste. Ou seja, o que vemos ali é uma junção de memória, imaginação e emoção. É como se Van Gogh dissesse: esse é o céu dentro da minha cabeça. As espirais, quase cósmicas, sugerem uma alma que gira em torno do próprio caos. O vilarejo abaixo dorme em silêncio, mas o céu grita em movimento. A lua e as estrelas brilham mais do que seria fisicamente possível, como se fossem olhos atentos, observando tudo de cima. Um detalhe quase sempre ignorado. No centro da composição está um cipreste escuro, apontando para o céu como uma língua de fumaça ou uma chama negra. O cipreste, na simbologia europeia, é associado à morte e ao luto. Coincidência? Ou Van Gogh estava antecipando algo que sentia se aproximar? A Noite Estrelada é uma paisagem emocional. É a representação de um homem que não conseguia mais separar o que sentia do que via. É a prova de que a arte pode ser, ao mesmo tempo, um refúgio e um grito. E aqui vai a pergunta para você refletir e comentar aí embaixo. Você já viveu um momento tão intenso que precisou transformar dor em criação? Já usou algo sombrio dentro de você para criar algo bonito fora? Imagine estar à beira do colapso, isolado, rejeitado, sem reconhecimento. E ainda assim continuar criando. Agora, imagine que, em meio a tudo isso, existe uma única pessoa no mundo que acredita em você incondicionalmente. Esse foi o papel de Theo Van Gogh, irmão mais novo de Vincent, seu confidente, seu apoio financeiro, seu amigo mais íntimo. Ao longo da vida, Van Gogh escreveu mais de 650 cartas para Theo. E muitas dessas cartas são verdadeiros mergulhos na mente de um gênio em constante conflito. Nelson Mandela disse certa vez: a escrita é a arma dos que não têm voz. Van Gogh usou as cartas como seu único canal de expressão plena fora da pintura.
Ele escrevia sobre tudo: as cores que via no céu, as lutas internas entre criação e destruição, o medo de enlouquecer, a dor de se sentir invisível para o mundo. Essas cartas revelam um homem culto, sensível, apaixonado pela natureza, pela Bíblia, pela filosofia e pela arte. Van Gogh não era apenas o louco da orelha cortada. Ele era um pensador profundo, com uma alma faminta por sentido. Detalhe comovente: Theo foi o único que nunca abandonou Vincent. Ele financiou sua arte mesmo quando ninguém comprava. Ele encorajava, mesmo quando Vincent queria desistir. E ele sonhava com um mundo onde o talento do irmão seria finalmente reconhecido. Mas essa ligação intensa também cobrava seu preço. Vincent sentia culpa por depender tanto do irmão. E Theo, que também sofria de problemas de saúde e ansiedade, carregava o peso de sustentar uma alma em tormento constante. E aqui está uma questão universal. Quem é o Theo da sua vida? Quem é aquela pessoa que está com você mesmo nos dias mais difíceis? Já agradeceu a ela hoje? O relato mais conhecido diz que, em 27 de julho de 1890, Vincent van Gogh caminhou até um campo nos arredores de Auvers-sur-Oise, na França, e atirou contra o próprio peito com um revólver. Ele sobreviveu ao disparo por quase 2 dias, vindo a falecer em seu quarto, com Theo ao lado. Por muito tempo, essa versão foi aceita sem questionamentos. Mas, e se Van Gogh não tivesse cometido suicídio? E se, no final, ele tivesse sido vítima de algo ainda mais estranho? Em 2011, os biógrafos Stephen Neiffer e Gregory White Smith publicaram uma pesquisa detalhada que trouxe uma teoria surpreendente. Segundo eles, Van Gogh foi acidentalmente baleado por 2 adolescentes que brincavam com um revólver nas redondezas. A ferida no corpo de Vincent seria incompatível com um tiro auto-infligido. O ângulo era oblíquo, a distância não coincidia e, talvez o mais estranho, nenhuma arma foi encontrada. Van Gogh, segundo essa versão, não quis acusar ninguém. Ele teria assumido a culpa para proteger os jovens, como uma espécie de redenção final. Não acusem ninguém, teria dito em seus momentos finais. Seria esse seu último ato de compaixão? Ou de resignação? Independentemente da causa, a realidade é que ele morreu sem saber o impacto que causaria no mundo da arte. Durante sua vida, Van Gogh vendeu apenas uma pintura. Uma. Hoje, suas obras valem centenas de milhões. Mas ele jamais soube disso, e há algo ainda mais poético e doloroso. Theo morreu apenas 6 meses depois, doente e emocionalmente destruído. Os 2 irmãos estão hoje enterrados lado a lado, em Auvers-sur-Oise, sob uma era que cobre suavemente os 2 túmulos, como se o tempo tentasse protegê-los do mundo que não os entendeu. Você acredita que foi suicídio ou acidente? Deixe seu comentário aí embaixo. Essa história merece ser discutida e lembrada. Vincent van Gogh não viu a grandeza de sua arte durante sua vida, mas a história se encarregou de corrigir essa injustiça. O mundo começou a reconhecer o valor de seu trabalho apenas após sua morte, e não demorou muito para que seus quadros se tornassem ícones universais. A chave para o reconhecimento de Van Gogh foi, em parte, a transformação no mercado de arte do final do século XIX e início do século XX. A revolução artística, com movimentos como o expressionismo e o fauvismo, encontrou em suas pinceladas e uso de cores um fundamento para novas formas de ver e expressar o mundo. Van Gogh se tornou uma ponte entre o impressionismo e o expressionismo moderno. Suas cores vibrantes, suas pinceladas curtas e agitadas, seus quadros eram explosões de emoção. Ele não queria apenas representar a realidade, queria sentir a realidade e transmitir isso ao mundo. Cada obra, como O Sol Poente ou Os Girassóis, é uma janela para sua alma tumultuada, com a dor e a beleza de um homem que vivia intensamente. Van Gogh também foi uma grande inspiração para os artistas pós-impressionistas, como Paul Gauguin, Henri Toulouse-Lautrec e até Pablo Picasso, que encontrou nele uma forma de linguagem visual que se afastava da rigidez acadêmica da época.
Mas talvez o maior impacto de Van Gogh não tenha sido apenas em transformar a arte, mas em mudar a forma como entendemos a dor humana. Ele foi um dos primeiros a externalizar sua luta interna de maneira tão visceral, e isso abriu portas para uma compreensão mais profunda da saúde mental e emocional. Hoje, sabemos que Van Gogh não estava apenas sofrendo de problemas emocionais, mas de doenças psiquiátricas graves, como transtorno bipolar, epilepsia e depressão severa. Suas obras, ao longo do tempo, começaram a ser vistas não só como pinturas, mas como uma representação da dor e da resistência humana. E, por mais trágica que tenha sido sua vida, o legado de Van Gogh mostra-nos a força criativa que pode surgir mesmo no sofrimento mais profundo. Ele não usou sua dor como um fardo, mas como um meio de expressão. Como se ele dissesse: "Se a minha mente está em guerra, a minha arte será o campo de batalha." Vincent van Gogh, o homem que nunca se sentiu aceito, se tornou um dos maiores ícones culturais da história. Sua luta pessoal não apenas reverberou na arte, mas também tocou milhões de pessoas ao redor do mundo que se veem em sua luta e sua coragem. E, ironicamente, ele encontrou sua verdadeira imortalidade após a morte. Algo que ele jamais imaginaria quando estava pintando sozinho, em seu quarto, na obscuridade. Vincent van Gogh pode ter falecido no esquecimento de sua época, mas sua arte transcendeu o tempo, e sua mensagem de resistência, de olhar para a dor e transformá-la em beleza, continua mais viva do que nunca. O artista que foi considerado louco, obcecado, incompreendido, hoje é um símbolo de coragem criativa e profunda humanidade. Ele nos mostra que, apesar das adversidades da vida, a arte tem o poder de dar voz ao invisível e transformar a dor em algo eterno. Vincent, com suas cores, seus traços intensos e suas imagens de mundos imperturbáveis, nos ensinou a ver o mundo de uma maneira nova. Não só com os olhos, mas com o coração. Agora, queremos saber: qual é a obra de Van Gogh que mais te toca e por quê? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais explorações desse tipo. Até a próxima!